Josefa de Óbidos nasceu em Sevilha em 1630. Mais tarde veio para Portugal, país de onde era natural o seu pai, o pintor Baltasar Gomes Figueira, tendo sido conduzida para o noviciado em Coimbra, onde executou a sua primeira obra de arte conhecida, a representação de Santa Catarina. Josefa esteve muito ligada à vertente religiosa. No entanto, não se adaptou à realidade do convento e, sendo uma rara exceção à regra, quebrou muitos dos cânones de uma sociedade predominantemente masculina. Apesar de uma profunda religiosidade que levou consigo através da sua obra, Josefa de facto não se adaptou à realidade do convento. Assim, instalou-se em Óbidos e iniciou uma intensa atividade na área da pintura. Primeiro colaborando com seu pai e depois estabelecendo-se profissionalmente como pintora. Não sendo a única mulher a praticar esta atividade, Josefa de Óbidos foi contudo um expoente, já que de facto a sua atitude perante a pintura não era de uma mera curiosa ou artífice, mas sim a de uma verdadeira artista com capacidades criativas, um apurado sentido estético e um forte domínio técnico. Quem visitar Óbidos irá ouvir falar do nome desta mulher, que mesmo tanto tempo depois deixou as suas marcas nas gentes e nas casas desta terra. Mas para a conhecermos melhor, é importante percebermos a época em que viveu a pintora. Muitos dizem que o Barroco teve precursores já na Alta Renascença, em obras como O Incêndio no Burgo de Rafael, ou nas obras maduras de maneiristas como Michelangelo, Tintoretto, Giambologna, Barocci e outros, mas usualmente refere-se ao seu início na passagem do século XVI para o século XVII. O Barroco afetou todas as ramificações da arte. Também a literatura sofreu as suas influências. Um trecho do Sermão do Mandato do Padre António Vieira pode transmitir uma ideia do discurso literário tipicamente barroco, com reiterações, comparações, antíteses e outros recursos retóricos e eruditos de linguagem. Citemos agora Padre António Vieira. Com duas comparações ou metáforas, declara São Paulo este fazer-se e desfazer-se, com metáfora da roupa que se veste e se despe, e com metáfora do vaso que se enche e se vaza. Com metáfora da roupa que se veste e que se despe, hábito inventus ut homo, com metáfora do vaso que se enche e vaza. Assim era o barroco na literatura, mas foquemo-nos na pintura. O estudo da luz e dos contrastes compõe a corrente proto-barroca de matriz peninsular, intimamente relacionada com a pintura sevilhana e madrilena, são marcas importantes no percurso e na definição artística de Josefa de Óbidos, colhendo ensinamentos na observação de obras de grande vulto ou diretamente com os mestres, alguns deles ligados à sua própria família. Esta ingenuidade aparente que transforma as figuras sagradas em elementos algo irreais é, no entanto, contrariada em obras de grande qualidade técnica, surgindo naturezas mortas e retratos de grande fidelidade. O retrato do beneficiado Faustino das Neves, atualmente patente no Museu Municipal de Óbidos. Falar de Josefa de Óbidos é falar também de um forte enfoque na pintura religiosa. Talvez isso seja fruto da sua passagem pelo noviciado que já referimos. Isso não sabemos. O que é certo é que encontramos inúmeras representações que poderão ser símbolo desta mesma aproximação a Deus e ao divino. Josefa de Óbidos morreu precisamente em Óbidos, terra que lhe deu o seu nome artístico, em 1684, com uma vasta obra produzida e espalhada pelo país e pelo estrangeiro. Doces, sobremesas, bolos, mesas bem compostas, frutas e outras delícias. Todos estes objetos inanimados, mas ainda assim cheios de cor e vida, poderiam ter servido de inspiração à pintora Josefa de Óbidos. A natureza morta é precisamente um género da pintura e fotografia em que se representa seres inanimados como estes que mostramos agora. Tudo isto são potenciais naturezas mortas e a representação deste tipo de objetos surgiu na Grécia Antiga. Foi depois condenada por teólogos católicos durante a Idade Média. A denominação natureza morta surgiu na Holanda no século XVII, nos inventários de obras de arte. A expressão competiu durante algum tempo com natureza imóvel e com representação de objetos imóveis no século XVIII. O interesse do público pelos quadros de natureza morta vinha da sua intenção de decorar as suas casas com objetos seculares devido à influência da reforma protestante em vários países europeus. Outro impulso à natureza morta veio da necessidade documental de se retratar as observações e descobertas científicas do período. O pintor Caravaggio foi um dos mais importantes do género, ao desafiar aqueles que viam a natureza morta como um tema menor.
Entre os artistas que retratam a natureza morta estão Pablo Picasso, Georges Braque, Vincent van Gogh, Fernand Léger e Henri Matisse. Josefa de Óbidos foi outra destas pintoras que se dedicou às naturezas mortas, tendo sido especialista na pintura de flores, frutas e objetos inanimados. Nessa época, a pintura de naturezas mortas alcançava uma prática notável em qualidade e quantidade, como nunca tivera anteriormente. Correspondia ao aparecimento da ciência experimental, que a partir de então foi passando a constituir cada vez mais o que podemos designar por discurso da natureza. Na época imediatamente anterior, ciência e arte não eram distinguíveis, o que levou no estilo renascentista a fazer com que nas cenas representativas de temas religiosos se obrigasse a respeitar as proporções naturais, a verdade anatómica, a perspectiva e outras leis da natureza. No século XVII, a natureza morta era o género que melhor servia este gosto do rigor na representação do mundo visível. A pintura podia optar por uma das duas atitudes: aproveitar o discurso da natureza dos cientistas para aperfeiçoar-se na imitação do visível, ou considerar que o discurso da natureza estava entregue aos cientistas, podendo, portanto, o artista voltar à não-ciência da representação de anjos e de milagres como na Idade Média. Ora, Josefa de Óbidos, como muitos outros pintores do seu tempo, realizou perfeitíssimas naturezas mortas. Umas como puro e rigoroso apuramento da observação da natureza, outras como serviço prestado à mística religiosa, conjugando a visão realista com o discurso simbólico. Como diria o poeta João Miguel Fernandes Jorge, ela conheceu o seu século quase não saindo das muralhas de Óbidos. Tudo se passa aqui, e mesmo não representando a vila de forma declarada, sente-se a pureza e a candura de uma mulher que veio da religião, se fez pintora e somente para isso viveu. Era mulher, foi pintora e, sobretudo, foi Josefa de Óbidos. Hoje ficámos a conhecer mais sobre a obra de Josefa de Óbidos. Poderá ver 2 quadros da pintora no Museu Nacional de Arte Antiga. A coleção do Museu Nacional de Arte Antiga integra o mais vasto acervo de obras nacionais e estrangeiras existentes no país. A variedade dos objetos de artes plásticas e de artes decorativas e a extensão do horizonte temporal em que se inscrevem, do século XII ao século XIX, dão corpo a uma coleção expressiva da diversidade de origens geográficas: Portugal, Europa e Oriente. Neste museu encontra a mais completa coleção de arte portuguesa que nos conduz das formas artísticas da Idade Média ao início do século XIX. A origem deste museu remonta à exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e espanhola, promovida em 1882 nas salas do Palácio Seiscentista Alvor Pombal. O sucesso daquele evento levou à compra do edifício pelo Estado e à abertura oficial 2 anos depois do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia. O acervo do museu é composto por cerca de 2.200 pinturas de origem nacional e europeia, 3.200 peças de ourivesaria e joalheria portuguesa, francesa e de outros fabricos europeus, do século XII ao XIX. No que toca ao mobiliário, composto por 1.700 peças, é possível encontrar peças portuguesas, europeias e orientais. Já a coleção de cerâmica inclui 7.500 peças em faiança e porcelana de fabrico português, europeu e também oriental. A extensa coleção de cerâmica permite acompanhar a evolução da porcelana chinesa e da faiança portuguesa, bem como ver a influência dos desenhos orientais nas peças portuguesas e vice-versa. Visitar este espaço é mergulhar em vários períodos da história da arte nacional e internacional, seja para conhecer melhor Josefa de Óbidos, seja para descobrir outros autores, perca-se por aqui e descubra alguns dos mais preciosos tesouros guardados neste museu.